Vamos estar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Vamos concluir esse assunto que falamos no domingo passado sobre caminhar na palavra de Deus, baseado nessa experiência que tiveram os discípulos quando no capítulo 14, versículo 22 e versículo 32, ou seja, 10 versículos que nós faremos leitura esta noite. E eu prometo ser breve, porque temos a ceia do Senhor esta noite, mas queremos fazer uma junção entre a palavra, entre este ato tão maravilhoso que celebramos esta noite, e no final queremos passar também um vídeo para concluirmos. E eu acredito que Deus vai completar ou concluir melhor aquilo que Deus começou em nosso coração quando iniciamos essa mensagem. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 32. Podemos ler juntos, não faz mal que às vezes um pouquinho adianta, o outro atrasa, mas vamos ler juntos, eu acho que isso faz bem. No contar de 3, 1, 2, 3. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, és tu? Manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por poder ter não somente acesso à leitura, mas também poder descortinar algo aí com a ajuda do Espírito Santo, que é suficientemente capaz de nos explicar, de colocar a mensagem vivida, rema no nosso coração. E esta noite eu peço que tu fales conosco, que tu possa falar por nós, Senhor, mas que tu também venha falar em nós. Pai eterno, estabelece a tua vontade e permite-nos entender que é possível, mesmo a este século, viver segundo os preceitos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tome o vosso assento, por favor, meus irmãos. Começamos esta mensagem falando sobre esse tema, andando sobre as águas, como que andando segundo a palavra de Deus. Andando sobre as águas, comparando como andando debaixo da orientação divina. E nós perguntamos se é possível ou impossível andar sobre as águas. E vocês me responderam? Alguém disse que não? Então a Bíblia está mentindo. Não, impossível andar sobre as águas. Não é impossível, né? Então é possível andar sobre as águas, como também é possível andar pela palavra de Deus. Agora eu pergunto, é fácil andar sobre as águas? Claudinho? Eu não vou tentar não, nem que só se Deus mandar mesmo. É fácil andar segundo a palavra de Deus? Também não. Por quê? Porque verdadeiramente vivemos em um mundo. Não obstante entendermos que Jesus, no capítulo 17 de João, quando ora, ele diz: eu peço que os livre do mal, mas não tire do mundo. Por quê? Deus sabia que no mundo nós teríamos aflições. Deus sabia que no mundo não poderia se viver como alienígena. Tem crentes, cristãos, pessoas que se professam o nome de Cristo, que acham que precisa ver como alienígena. Ou seja, ele não pode rir, ele não pode brincar, ele não pode trabalhar numa companhia, ele não pode estudar em escola pública ou mesmo em escola, ele estuda em casa, porque acha que vai se contaminar. Mas esse mundo está contaminado, mas eu e você podemos viver no mundo sem se contaminar. Por quê? Porque Jesus disse: guarda-os no mundo, mesmo que eles não podem sair do mundo. Deus nos dirige
palavra, assim como andar sobre as águas não é impossível, mas também não é fácil. Viver segundo a palavra de Deus não é impossível, mas não é fácil. E nós falamos sobre essa primeira, o que acontece quando andamos segundo a palavra de Deus. Aqui, nós reconhecemos a presença de Deus. Quando eu ando segundo a palavra, a primeira coisa que acontece, eu entendo que é Deus que está falando. A Bíblia diz, Paulo usando um texto, se não estou equivocado, em Coríntios, ele diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, porque as mesmas são discernidas espiritualmente. Ou seja, o homem que não anda segundo a palavra de Deus, a mulher que não anda segundo a palavra de Deus, ela não entende, não reconhece a presença de Deus, e vive mesmo que quando ouvindo Deus falar, está perguntando: quem está falando comigo? Vocês lembram da história de Balaão, o famoso cabeludo? A Bíblia diz que montado numa mula, a mula enxerga o anjo com a espada na mão, mas ele não insiste com a mula, e a mula ouve aquela história ali que ela fala, e nós concluímos a história rápida dizendo assim: o animal viu Deus, enquanto que Balaão não. Quando olhamos para o dilúvio, Noé, os animais ouviram a voz de Deus e entraram na arca, e o homem não, porque não andaram segundo a palavra de Deus. Eu quero dizer para você esta noite, se você entender esta palavra e abrir o teu coração para andar segundo a palavra de Deus, hoje, a partir de hoje, você será o homem mais bem sucedido na face da terra, em todos os sentidos, porque andar na palavra de Deus é literalmente viver em vitória. Andar na palavra de Deus é literalmente discernir tudo sem ser discernido. Viver na palavra de Deus é caminhar sem ser detido pelas coisas desse mundo, mas enxergar o outro lado. Andar na palavra de Deus é mesmo vendo a tempestade, enxergando a calmaria. Andar na palavra de Deus é viver aqui sem ser daqui. Andar na palavra de Deus é viver no mar salgado sem ser salgado. Viver na palavra de Deus, andar na palavra de Deus é viver em um mundo contaminado sem ser contaminado. Viver e andar na palavra de Deus é influenciar, mas não ser influenciado. E é isso que Deus quer para nós. E quando eu comparo esse texto de Jesus andando sobre as águas, para parafrasear uma mensagem como essa, de que eu posso andar pela palavra de Deus, eu lembro de alguns textos, por exemplo, que Jesus, Noé e sua família, diz a Bíblia que foram salvos pela... Vamos ler lá? Noé e sua família, vamos prestar atenção aqui? Pelas águas do dilúvio. O mundo será salvo pela palavra de Deus. Então eu comparo essa andar nas águas como andar pela palavra de Deus, justamente porque a palavra de Deus ela é suficientemente capaz de salvar o mundo. Jesus disse assim: olha, segundo a minha palavra, a palavra do Senhor, que nada mais nada menos é do que a Bíblia, né? Eu não tenho a minha Bíblia aqui, porque eu uso o meu iPad aqui justamente por causa do culto em inglês hoje de manhã, o culto à tarde em espanhol e o culto à noite, então ele fica mais fácil de eu encontrar. Mas aqui nessa Bíblia bonita aqui, rosa aqui, coisa linda, rosa e branco, essa palavra é a palavra que me dá garantia de uma vida melhor. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Segundo João capítulo de número 1 diz que o princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Eu posso ver Deus quando eu uso a palavra, eu posso viver Deus quando eu vivo a palavra, eu posso caminhar com Deus quando eu caminho com a palavra. Se eu não busco a palavra, se eu não ando na palavra, eu nunca vou encontrar a Deus. É possível caminhar na palavra? Sim. É fácil? Não. Mas o Espírito de Deus, ele está aqui para nos ajudar, para nos guiar, para nos dirigir, para nos permitir vencer o outro lado. O próprio Jesus disse que o Espírito viria, e quando ele viria, ele teria duas funções. Número 1, para os ímpios, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Número 2, para os cristãos, guiaria esse cristão em toda a verdade. Tirar meu paletó aqui que o negócio está ficando quente. Guiar em toda a verdade, nada mais nada menos é do que ensinar-nos a andar segundo a palavra de Deus. A primeira coisa que acontece, e o que aconteceu com Pedro, quando Jesus
vinha andando sobre o mar, e Pedro entendeu que era possível caminhar pela palavra. Ele reconheceu a presença de Deus. Nós falamos sobre isso. Segundo, ele discerniu entre a fé e a imprudência. Uma similaridade muito grande: fé e imprudência. Pastor, são completamente diferentes. Fé é algo tremendo, é dom de Deus, é algo divino. Imprudência é algo humano, é algo que não se vigia, é algo de gente cabeçudo. Mas existe uma similaridade muito grande quando ela parte do ser humano, porque parece que às vezes é fé, mas o homem pode ser imprudente, quebrar a cara, ter prejuízos, e as pessoas vão dizer assim: ó, era fé coisa nenhuma, isso é um imprudente. E ao mesmo tempo, quando você é um imprudente, tentando justificar a imprudência, dizendo: não, eu tenho fé. Quando nós andamos pela palavra, nós discernimos o que é fé e o que é imprudência. Pela similaridade que tem, é impossível discernir se eu não estiver andando segundo a palavra de Deus. E vocês lembram de histórias que aconteceram, principalmente nesse país é comum acontecer, pessoas que entraram por caminhos segundo a imprudência se dizia que era fé. Segundo a imprudência, era uma porta que Deus estava abrindo. Segundo a imprudência, era algo de Deus. Agora, o que é algo de Deus não termina em tragédia. O que é algo de Deus não termina em problema. O que é algo de Deus não termina em situação irreparável. Quando eu ando pela palavra de Deus, eu consigo discernir o que é fé e o que é imprudência. E esse discernimento é tão grande que ainda que as pessoas que estejam à minha volta podem estar me dizendo: pastor, é imprudência. Quando eu fui ao Brasil, quando a imigração me mandou embora, eu fui ao Brasil para buscar o documento, Deus falou no meu coração. Eu vi que era fé. Deus disse assim: vai. Todas as pessoas que estavam comigo diziam: não vá. Fulano foi e eles cancelaram o passaporte, o visto. Fulano foi e eles tomaram o visto. Fulano foi e eles rasgaram o passaporte. Fulano foi e aconteceu isso. Não vá. Mas quando eu estava andando na palavra de Deus, eu entendi: é fé. E eu fui. E era para ficar 15 dias e fiquei 45. Sabe o que aconteceu depois dos 15 dias? As pessoas imprudentes aqui estavam dizendo: viu, ele não deveria ter ido, não vai voltar mais. E aqui se formou um bafafá, no caso lá em New Hampshire. Todo mundo: não vai voltar mais, não era para ter ido, eu dei conselho, fulano deu conselho, eu imprudente. E eu estava no Brasil tranquilo, porque quando se anda pela palavra de Deus, se discerne o que é fé e imprudência. 45 dias eu estava de volta, e quando alguém me viu, disse: o quê? Como é que você conseguiu entrar? Você veio pela porta dos fundos? Você veio por trás? Você veio pelo lado? Não, eu vim pela porta da frente. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que disse para ele: vai, me disse assim: agora volta. Anda pela palavra de Deus e você pode discernir entre fé e imprudência. É difícil? É, porque a diferença é grande, enquanto que a similaridade também é grande. Por quê? Porque olhando no sentido espiritual, fé é um salto no escuro, e às vezes a imprudência também o é. Mas quando eu caminho pela palavra, como disse Paulo, o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Vamos correr aqui. Terceira coisa, nós falamos essa aí e depois concluímos com as duas últimas. Quem anda pela palavra de Deus experimenta o extraordinário. O que aconteceu com Pedro? Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Tem um risco. Tem um risco. Andar pela palavra de Deus tem um risco. Às vezes as pessoas se perguntam assim: será que vale a pena? Quando olhamos para o Asaf, né? Asaf era um homem que andava na palavra de Deus, e no decorrer os versículos que se conclui o pensamento e o que ele revela tão íntimo do seu coração, a gente vai lendo e vai dizendo: uau, Asaf tomou prejuízo, porque ele disse assim: o que adianta te servir? O que adianta andar pela palavra de Deus? O ímpio não anda e olha como prospera. O ímpio não obedece e olha como cresce. O ímpio não usa a palavra, olha como prospera. E até que ele vai, quando chega nos últimos versículos, a gente começa a dar glória a Deus, porque a gente vê que vale a pena experimentar o extraordinário de Deus, quando ele diz assim: ó, até que entrei no santuário e vi o fim deles. Amém. Aleluia. Aquilo que diz Malaquias 3:18: e outra vez vereis a diferença entre quem anda pela palavra e quem não anda pela palavra, entre o justo e o ímpio,
discernir entre o que serve a Deus e o que não serve. Andar pela palavra de Deus me permite experimentar o extraordinário. E eu digo para os irmãos com muita alegria, eu tenho vivido o extraordinário de Deus nesses 15 anos de América. E sempre o meu conselho para as pessoas é essa: anda na palavra de Deus, que você nunca vai se arrepender. Você vai viver o extraordinário de Deus. Quantos querem viver o extraordinário de Deus aqui? Amém? Anda pela palavra do Senhor. Amém. Quarto, aceita o quê? O desafio do crescimento. Quem anda pela palavra de Deus aceita o desafio do crescimento. Leia para mim, por favor. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? irmãos, levou um puxão de orelha, não levou? Eu creio que os discípulos do lado, como a multidão que nos rodeia, viu, metido? Bem feito. Falei pra ti que não era pra meter a cara aí. Eu falei que você vai andar sobre a água, não é fácil não. Quem anda pela palavra aceita o desafio do crescimento. Enquanto que as pessoas dizem assim, ó: ei, rapaz, o mestre puxou a orelha. Eu creio que Pedro poderia dizer: olha, valeu a pena o puxão de orelha. Algum de vocês já teve experiência de pisar na água? Não? Pois eu tive. Ou seja, eu assumo o risco, eu assumo a decisão, eu aceito o desafio. Sabe por quê? Porque eu quero viver o sobrenatural. Eu aceito o desafio porque isso para mim foi crescimento. Quando nós olhamos a história do Pedro antes e depois, nós poderíamos dizer que esse episódio foi responsável, ou pelo menos fez parte do crescimento da vida de Pedro. Um homem que teve seus erros, teve, mas um homem que aceitou o desafio porque queria crescer pela palavra de Deus. Se você tiver medo de viver pela palavra de Deus esta noite, você nunca vai crescer. Mas se você viver pela palavra de Deus e aceitar o desafio, eu te garanto esta noite, o teu crescimento será próspero, o nome do Senhor será glorificado, não só na sua vida, como na vida dos seus parentes e amigos, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Um Jonas que não andava segundo a palavra de Deus coloca os tripulantes do seu barco no fundo do mar. Pelo menos as pessoas se salvaram, mas toda a mercadoria foi jogada fora. Enquanto que Paulo, um homem que andava segundo a palavra de Deus, todos os que estavam presos com ele, ninguém pereceu, porque o anjo do Senhor apareceu para Pedro e disse assim: Pedro, por tua causa ninguém vai perecer no barco que você está. E eu tenho uma notícia boa para você esta noite, meu irmão, que você é casado, pai de família. Se você estiver andando segundo a palavra de Deus, os que estão contigo nesse barco prosperarão, porque essa é a promessa de Deus para a vida da igreja. Eu tenho uma notícia boa para você, meu irmão, que tem futuro, que deseja alguma coisa de Deus. Se você estiver andando pela palavra de Deus, você vai assumir e aceitar esse desafio, e Deus vai permitir você crescer. E as pessoas que estiverem à tua volta, ou os que estão no Brasil, quem sabe parentes teus, que nunca acreditaram no teu sucesso, que nunca acreditaram que você poderia ser alguém, verão e dirão: uau, quem diria? Porque você decidiu aceitar o desafio do crescimento, andando segundo a palavra de Deus. Aos nomes do barco aí, ó. Você é um imprudente, enquanto que eles, prudentes, né? Por isso que está entre aspas. Não, nós somos prudentes, nós não arriscamos pisar na água assim. Pedro, inconsciente, um inconstante, enquanto que eles no barco seguro, nós somos conscientes. Os racionais, enquanto que Pedro era um irracional, era um homem que não tinha nada na cabeça. Os racionais sentadinhos diziam: nós não se afundamos. Mas eles nunca puderam dizer: nós andamos sobre as águas. Eu sei que a experiência de viver nesse país sem documento, como esse termo ilegal não se usa mais, nós somos gente boa, nós somos legal, não vamos dizer a Néia. Irmãos, esse é um desafio que dá crescimento. Eu me sinto muito mais orgulhoso no sentido espiritual aí da coisa, de glorificar a Deus, de poder ter vivido esta fase, de entrar aqui legal e passar ficar
lugar ilegal, estar correndo, estar fugindo, estar se escondendo, estar de luta, estar de prova, estar de dificuldade, e de repente receber a minha vitória. Sabe por quê? Porque eu entendo que Deus dá a oportunidade de crescermos quando nós andamos segundo a sua palavra. Você esta noite tem o privilégio de ter vindo para cá nessa situação de fugida, de corrida. Alguns vieram para cá fugindo do Brasil, outros vieram para cá porque a situação financeira les empurrou, passaram por tanto sufoco, viveram morando com pessoas, sofrendo, comendo, como se diz, aquele pão terrível, né, que alguém amassou aí, e quem sabe prometendo nunca mais voltar nesse país. Deus pode honrar a tua fé. Se você resolver andar na palavra de Deus, daqui a pouco Ele vai te exaltar, e as pessoas vão ter que dizer: olha, valeu a pena o risco que ele correu, valeu a pena a decisão que ele tomou. Sabe por quê? Porque ele adquiriu crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Andar na presença de Deus, você consegue, aqui para depois nós voltar lá, reconhece a presença de Deus somente quem anda na palavra de Deus. Discerne entre fé e imprudência somente quem anda na palavra de Deus. Experimenta o extraordinário somente quem anda na palavra de Deus. Aceita o desafio do crescimento somente quem anda na palavra de Deus. E por último, experimenta a calmaria após o vento. Estar hoje com um documento na mão é experimentar a calmaria depois de tanto vento. Estar hoje com a documentação na mão é experimentar a calmaria depois de tanta perseguição, de tanto estar fugindo, de tanto estar escondido. Eu quero declarar para a sua vida esta noite: se você andar na palavra de Deus, você vai experimentar a calmaria. Mas essa calmaria só será possível se você vencer este vento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se resolve andar pela palavra de Deus, você não tem mais o controle de si mesmo e nem da sua família. É a palavra que te controla. Quando você resolve andar na palavra de Deus, você não toma nenhuma decisão sem antes consultar a palavra de Deus. Entenda isso. Hoje você não tem teu documento, mas amanhã você vai ter. Nunca esqueça que a palavra de Deus deve ser o teu manual. Não pense que porque agora você sabe, porque agora você tem, porque agora você sabe. Olha, cuidado. Sabe por quê? Porque somente prospera quem anda na palavra de Deus. Nunca esqueça dessa verdade. Experimenta a calmaria após o vento. Não há vitória sem luta. Não conheceremos socorro sem termos passado pelo perigo. Nunca experimentaremos o milagre se não formos desenganados pelos homens. Olha a multidão dizendo que você não vai conseguir. Olha a multidão dizendo que você não vai chegar lá. Olha a multidão dizendo que você não tem mais jeito. Você nunca vai experimentar o milagre se você não for desenganado pela multidão. Você nunca vai andar com o quarto homem se você não for jogado na fornalha de fogo. Não aceite dizer não para a fornalha. Não diga não para as provas. Sabe por quê? Porque Deus só mostra o extraordinário quando nós tomamos uma decisão. E foi isso que aconteceu com Pedro. E quando subiram para o barco, o que aconteceu? Acalmou o vento. Aleluia. Quando subiram para o barco, o vento acalmou. Mas Pedro foi preciso passar pelo meio da tempestade. Não desista na tempestade, meu irmão. Experimente o extraordinário de Deus, andando segundo a palavra de Deus. E eu te garanto o sucesso. Eu te garanto vitória em cima de vitória. Eu te garanto portas abertas. Eu te garanto que Deus, segundo a palavra de Deus, diz: Ele fará prosperar o teu caminho. Se me amares e obedeceres a minha palavra, comereis o quê? O melhor dessa terra. Não é o pastor Lindolfo que está falando, não é o teu marido, a tua mulher, não é o governo americano, porque esse país está em caos. Mas se eu andar na palavra de Deus, a palavra de Deus me promete que eu vou comer o melhor. E comer o melhor significa viver o melhor de Deus para cada um de nós. Vamos, prepare o vídeo para mim, por favor, aí, minha querida. Eu gostaria que você visse esse vídeo. E com esse vídeo nós estamos terminando. Eu achei interessante, alguém postou no Facebook, e eu achei interessante e gostaria que você meditasse um pouquinho nele. E depois que você terminar o vídeo, eu gostaria que você ficasse de pé. Nós queremos fazer um convite. Se alguém deseja uma oração, se alguém está disposto a andar segundo a palavra de Deus, obedecendo todos esses requisitos aí, aceitando riscos, desafio, querendo viver o extraordinário, preste atenção nesse vídeo, por favor. Não é uma verdade, irmãos?
O mundo está assim, desconectado da bateria, desconectado da palavra de Deus. Tem vida, mas está se acabando aos poucos. E esta noite eu queria orar por alguém. Se você deseja a nossa oração, você quer andar segundo a palavra de Deus, não é fácil, não é fácil. Não estou te convidando para um caminho fácil, não estou te convidando para um desafio easy, estou te convidando para algo difícil, para algo que quem sabe vai te custar perdas, vai te custar prejuízos, quem sabe de amizade, quem sabe prejuízos até de familiares. Jesus disse assim, ó, quem não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Andar segundo a palavra de Deus é dizer não para o pai, não para a mãe, quem sabe até não para o marido, não para a mulher. Claro que quando este se opõe ao desejo, à necessidade de andar segundo a palavra de Deus. E esse vídeo eu entendi que retrata o cenário que nós vivemos hoje. O homem é assim, buscando algo, procurando algo, sempre. É aquela história, sai uma coisa nova hoje, já está olhando quando vai sair outro, já quer o outro, e aquela ansiedade, aquela inquietude. Mas Jesus está dizendo assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Quem é Jesus? A palavra é Deus. Se eu não andar, irmãos, por esta palavra, eu te garanto, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vai resolver a nossa satisfação momentânea financeira, não vai resolver a nossa satisfação momentânea em companhia, em amizade, não vai resolver a nossa satisfação, porque nós não chegaremos lá no centro, no desejo, no coração de Deus. Andar na palavra de Deus significa ter vida e vida com abundância. Amém, Jesus. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, seguir a palavra, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meu Deus. Igreja, esse é um lugar onde nós adoramos a Deus, um lugar onde nós nos confraternizamos. Mas andar na palavra não é só vir à igreja. Andar na palavra não é só vir à igreja aos domingos e ouvir a palavra de Deus e voltar para casa feliz, porque Deus tocou o meu coração, a minha mente. Andar na palavra de Deus é ser guiado. Andar na palavra de Deus é ser dirigido. Andar na palavra de Deus é ser persuadido por ela de tal forma a tomar decisões que glorificam o nome do Senhor. Amém, Senhor. E se a sua decisão de estar aqui na frente esta noite é andar segundo a palavra de Deus, nós queremos orar. Nós vamos interceder por você, nós vamos orar ao Senhor pela tua vida, nós vamos clamar a Ele por nós como igreja do Senhor, porque nós vivemos em tempo, irmãos, em que está sendo difícil, cada dia mais difícil, andar segundo a palavra de Deus. Mas se nós decidirmos, o Senhor nos guiará por ela. Pai, eu oro a Ti esta noite, Senhor, Meu Deus, obrigada, Senhor. confiante, confiado, estripado na Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, a Tua palavra diz: se alguém quiser vir após mim, quiser andar segundo a minha palavra, deve negar-se, renunciar, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Pai, Tu disseste: eu vim para que tenham vida, mas tenham uma vida abundante, Senhor. Tu eres esta vida é a Tua palavra. E esta noite nós entendemos, Senhor, que não dá mais para seguir assim como este vídeo, buscando satisfações temporárias, buscando satisfações por pouco tempo. Não dá, Deus, para viver como este vídeo desconectado, porque uma hora vai acabar esta carga de bateria. Deus, o mundo está morrendo, Senhor, o homem está morrendo. A insatisfação é tão grande que o homem busca, Senhor amado, até no absurdo, uma forma de preencher o vazio, de trazer alegria. Mas a nossa alegria é que nós conhecemos a Tua palavra, e a Tua palavra diz que é possível andar na palavra, viver em sucesso de vida, viver próspero de vida, viver segundo o Espírito de Deus, mesmo em um mundo como este. Quando tomamos a decisão de servir ao Senhor, quando tomamos a decisão
seremos dirigidos, guiados pela tua palavra. E a tua promessa, Senhor amado, para nós é esta: medita na minha lei de dia e de noite. Se fizeres assim, comerás o melhor desta terra. Se fizeres assim, eu prosperarei o teu caminho. Ó Deus, esta noite nós declaramos para cada um que aqui está, Senhor, os que vieram aqui ao altar do Senhor, os que não vieram, mas que estão aí do seu coração desejosos a essa nova empreitada de andar segundo a tua palavra, não de apenas ser crente, não de apenas querer mudar de religião, não de apenas fazer uma outra profissão de fé, não de apenas fazer uma oração de confissão, mas literalmente, Senhor, entregar-se de corpo, alma e espírito para ser dirigidos pela tua vontade. Ó Espírito de Deus, permita-nos assumirmos o compromisso contigo, ó Deus. Permite-nos, ó Deus, experimentar o extraordinário, Senhor. Permite-nos, ó Deus, interpretar, discernir entre fé e imprudência. Permita-nos enxergar a Jesus em um mundo tão diabólico, em meio a um mundo onde todos os noticiários só mostram ações maléficas, Satanás que veio matar, roubar e destruir. Mas quando damos a tua palavra, tu nos permite ver aquele que veio para dar vida e vida com abundância. Pai, esta noite permite teus filhos, a tua igreja, experimentar o vento após a calmaria. Permita-nos sair daqui esta noite com a bandeira da vitória. Permita-nos sair esta noite, sair daqui dando glórias a Deus, porque a nossa oportunidade chegou. Deus mudou a nossa sorte e nós vamos viver uma vida próspera, porque aceitamos o desafio de andar segundo a tua palavra. Nós declaramos esta vitória. Nós declaramos, ó Deus, pela tua palavra, mudança, transformação, regeneração, nova vida, novo começo para a glória do teu nome. A toda a tua igreja que aqui está esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.